Eu sou treinador certificado internacionalmente em programação neurolinguística e hoje o que eu vou fazer é trazer um pouco desse universo de transformação de comportamentos para você. Nós vamos ter aí uma jornada de aproximadamente 2 horas, onde eu vou entregar o meu máximo do máximo dentro dessa janela de tempo que vocês dedicaram a essa missão, que eu dediquei a essa missão. Eu vou fazer o máximo na parte que me cabe. Só que uma transformação humana, uma transformação na vida de um ser humano, nunca depende só de um treinador ou de alguém que possa te mostrar um caminho. A transformação na sua vida e na vida de qualquer ser humano depende sobretudo de você. Então, do que a gente vai fazer aqui hoje, nesses próximos minutos que estão reservados para essa nossa missão, a gente precisa construir isso juntos. Eu não faço mágica nenhuma sozinho. Eu não faço milagre nenhum sozinho. Não existe mágica nem milagre, não existe papinho de é motivaçãozinha, vamos pensar positivo, a vida vai ser incrível. Não existe a vida incrível só de pensar positivo, um milagre, uma mágica e tudo acontece. Existe um pensamento direcionado a um senso positivo, um pensamento direcionado a achar solução, um pensamento direcionado à construção de uma vida incrível e muita, mas muita ação positiva. Uma ação que realmente gera resultado, que constrói uma vida extraordinária. Algumas pessoas acham que se passar por um treinamento com o Eric, vai algo acontecer, uma mágica, uma varinha de condão e a vida vai ser transformada. Não. Se passar num treinamento com o Eric, o que vai acontecer é que você vai receber ferramentas, para que aí você, usando e aplicando essas ferramentas, a vida é transformada. De uma forma que parece mágica, mas não é. Tem uma estrutura por trás disso. Por isso que eu digo que a PNL, ou a programação neurolinguística, é a arte e a ciência de produzir transformações no comportamento humano. Tem uma estrutura, tem uma decodificação, e é o que a gente vai entregar para vocês hoje. Eu vou explicar um tanto da magia do sucesso. Esse nome talvez tenha deixado algumas pessoas meio encafifadas. A magia do sucesso está muito esotérico para alguns. Sim ou não? Pode parecer esotérico. A magia do sucesso não quer dizer que sucesso é algo mágico. Quer dizer que sucesso é algo aleatório, algo que simplesmente acontece? Não. Sucesso é algo estruturado. Que quando você repete a estrutura do sucesso, parece magia. Para aqueles que não conseguem enxergar o código, como exatamente se produz uma transformação humana, parece magia. Mas não é magia. Tem uma estrutura. Na verdade, tem uma estrutura que para a maior parte de nós é uma estrutura inconsciente. Você sabe tudo o que você faz para produzir resultados extraordinários de sucesso na sua vida? Você sabe tudo o que você faz? Passo a passo. Se eu te perguntar, você tem resultados bons? Você tem resultados bons em alguma área da sua vida? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Gente, como eu disse, nós vamos construir essas 2 horas juntas. Você quer sair daqui com um resultado bom para a sua vida? Sim ou não? Sim. Então, a primeira coisa que eu preciso contar com vocês é um pacto de energia. Para a gente entregar o nosso máximo de energia nas próximas 1h45. Posso contar com vocês nessa missão? Sim. Isso, olha o corpo que isso ganha. Essa energia é uma das ferramentas-chave, é um dos elementos-chave para construir uma vida extraordinária. Essa é uma das principais, que pouca gente valoriza. Já viu gente assim, ó? Nossa, eu quero tanto uma vida incrível. Estou morrendo de vontade de ter uma vida extraordinária. Dá para ver, né, que eu estou, nossa, é incrível assim, estou explodindo de energia e felicidade. Viu esse tipo de incongruência? O que é uma incongruência? Chega uma mensagem de um jeito por um lado e outra mensagem de outro jeito por outro lado. É uma incongruência. A pessoa até quer mentalmente, mas ela não quer com todo o sistema dela. Se ela não quer com todo o sistema dela, logo ela não vai ter. Por quê? Ela precisa do sistema inteiro operando para produzir um resultado de sucesso, um resultado de excelência. E resultado de sucesso eu não estou dizendo só de ter muito dinheiro na conta, não. Também é um indicador, porque também é uma área na vida de um ser humano, nem mais, nem menos importante do que outras áreas. Tem gente que fala, não, o dinheiro não tem a menor importância. Poxa, deveria ter. Não, o que importa para mim são outras coisas, o que importa para mim é a minha família. O que importa para mim é estar com as pessoas que eu amo. É mesmo? E por que você passa tanto tempo longe das pessoas que você ama por causa do dinheiro? Então eu acho que o dinheiro é algo importante, porque inclusive ele pode ser a ponte para te aproximar novamente das pessoas que você ama, da sua família, das pessoas que você quer bem.
Então deveria ser uma área importante. Não mais nem menos do que as outras. Uma área importante. E tem gente que é o contrário. Não, dinheiro é que é o termômetro do sucesso do ser humano. Aí o cara está cheio de dinheiro, com a família rompida, longe dos amigos, sem saúde, desestruturado. Ou seja, tudo é importante, cada coisa no seu contexto. Cada área na vida de um ser humano no contexto que é importante. Então, dizer que uma área é importante em detrimento das outras seria querer competir na vida, vencer na vida, e você vai correr só com uma perna quando você teria a habilidade das duas pernas. Se você ainda tem uma deficiência numa perna, tudo bem, vamos trabalhar para melhorar aquela deficiência. Mas se você tem as duas, por que não utilizar? Se você tem capacidades conscientes, inconscientes, por que não utilizar? Nós vamos usar todas as áreas da sua vida mediante uma mesma estrutura. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a estrutura que eu posso chamar de magia do sucesso. Essa é a estrutura pela qual você produz resultados incríveis de sucesso na sua vida financeira, resultados incríveis de sucesso ou não na sua vida profissional, resultados incríveis de sucesso ou não na sua vida pessoal. E a vida pessoal a gente pode subdividir um monte de coisa. Na sua vida de relacionamento amoroso, no seu convívio familiar, com seus filhos, seus pais, com marido, esposa, no seu relacionamento social com seus amigos, na sua saúde física, na sua saúde mental. A mesma estratégia que eu vou mostrar para vocês, que é o que nós estamos aí chamando da magia do sucesso, você pode duplicar ela para qualquer outra área da sua vida, qualquer área da sua vida. Porque o princípio que funciona em uma área, funciona em todas. O princípio que funciona em uma área, funciona em todas. Porque é uma programação inconsciente que você repete, e se você repetir isso sistematicamente, você constrói um resultado sistematicamente. Faz sentido? Sim ou não? Sim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai estudar quais são os bastidores do resultado de um ser humano. Um resultado que pode ser qualquer um. Pode ser sucesso e pode ser insucesso. Da mesma forma é resultado. Então, o que importa para mim? Saber como você produz os resultados que você produz. Você tem áreas da sua vida que você está satisfeito com elas? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Esse sim, o primeiro sim foi meio tímido. Eu não sei se é porque tem poucas áreas que está satisfeito, ou se é porque o pessoal economizou na energia. Prefiro acreditar que é porque economizou na energia. Mas se também for porque tem poucas áreas que você está satisfeito, você está no lugar certo. Então está tudo certo. Só que tem muitas áreas, que aí eu acho que o sim vai vir até mais poderoso, que os resultados estão bem... Posso soltar palavrão de vez em quando aqui? Me autorizam? Sim! Resultado bem de bosta. Bem de merda, bosta feia mesmo. Sabe aquela fedida, suja, pastosa? Sabe aquela verdinha? Aquela que jorra, suja toda a louça, assim, ó. Fica fácil visualizar o resultado da vida quando está assim, não fica? Você nunca mais vai esquecer essa metáfora. Tem coisa na sua vida que está assim, tá ou não tá? Sim! Sim ou não? Ah, tá. Assim, ó. Não tá? Aí você olha para a louça suja, né? Você olha para tudo aquilo, espirrar da merda toda na sua vida, e você fala, meu, o que eu fiz, ou o que eu não fiz, que construiu esse resultado? Você sabe claramente e conscientemente a resposta quando você se faz essa pergunta? Às vezes sabe, às vezes não sabe, às vezes tem ideia de uma parte do processo, às vezes não tem ideia de nenhuma parte do processo. Ou seja, o nosso grau de consciência, ele muda muito, de acordo com a nossa visão de mundo, de acordo com o nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, de acordo com um monte de elementos. O grau de consciência, ele muda muito. Então, o que nós vamos fazer aqui, que nós já estamos fazendo, na verdade, é que a gente vai aumentar o seu grau de consciência em relação a alguns elementos que produzem resultado na sua vida. Posso contar, então, com o máximo de vocês nessa jornada? Sim ou não? Sim! Muito bom. Bom, já me apresentei, meu nome é Eric Loureiro, eu sou treinador comportamental em programação neurolinguística. Eu vou falar para vocês sobre a magia do sucesso, o poder da autenticidade. Aí tem gente que leu isso lá no convitezinho, né?
Foi o poder da autenticidade. Que papo de autenticidade é essa daí? Vou explicar por que para mim a magia do sucesso é o poder da autenticidade, ou seja, é ser autêntico, é ser quem você é. Um tempo atrás eu encontrei uma frase de um filósofo alemão. Tem a frase aí, Johannes B. Goodness? Esse é o Johannes B. Goodness, meu irmão ali, irmão mais velho, mas parece mais novo, que eu também não sei se é porque eu estou um cacareco ou se é porque ele está bem. Dê o significado se você quiser dar. Bom, eu encontrei com essa frase há muitos anos. Na minha adolescência, quando eu adorava estudar filosofia. Na verdade, o meu mundo no comportamento humano vem muito antes da programação neurolinguística. Vem desde a época da filosofia. Adorava ler os filósofos antigos e tal. E os filósofos um pouco mais modernos, eu me deparei com esse camarada, que é alemão, Friedrich Nietzsche. E Nietzsche soltou essa frase em um dos livros dele. A hora que eu me deparei com essa frase, eu fiquei um tempo parado pensando, eu falei, torna-te quem tu és. Mas se eu já sou, eu não preciso me tornar. Se eu tenho que me tornar é porque eu ainda não sou. Mas, fiquei confuso. Essa frase parece confusa para alguns. Quem aí não entendeu muito bem o sentido da frase ainda? Quem aí acha estranha essa frase? Porque como é que eu me torno quem eu sou, se eu já fosse, não precisava me tornar nada? O que está por trás dessa frase? Primeiro item, primeiro desafio. A maioria das pessoas não sabem quem são. Não sabem quem são. Se eu perguntar para cada um de vocês, quem é você? Quem é você? Quem é você? Pergunta simples. Quem é você? O que você vai me responder? Primeiro item que provavelmente a maior parte de vocês vai me responder. O nome. Primeiro item. Ok. Talvez alguns de vocês digam com que trabalham. Eu sou empresário, eu sou atendente lá no comércio tal, na empresa tal, né? Eu sou assistente como é que é do homem do pastel? Valísio. Eu sou assistente do Valísio, frito os pastelzinhos lá pro Valísio, fica tudo porreta, maravilhoso. Vai falar qual é o nome, vai falar com o que trabalha. Pode ser que fale alguma coisa pessoal no sentido de filhos. Eu sou pai. Eu, Eric, sou pai da Pietra. Sou pai do Henrico. O antipai que o Henrico me chama, na verdade, porque eu sou padrasto do Henrico, na verdade. Ele me chama de antipai. Então eu sou o antipai do Henrico. Eu tenho um pai e um antipai, porque na ideia dele sempre tem dois que são um diferente do outro. Então eu sou o pai da Pietra, o antipai do Henrico, marido da Diana, filho da Fátima e do Wagner. E supostamente eu estaria me definindo dessa forma. Eu nasci e cresci em São Paulo, capital. Hoje em dia eu moro em Sorocaba, no interior de São Paulo. Supostamente eu estaria me descrevendo dessa forma. Eu teria mais ou menos respondido a pergunta, quem é você? De uma forma simplista, teria. Sim ou não? Sim. Mas será que eu teria respondido de verdade essa pergunta, de uma forma profunda mesmo? Não. Então o primeiro desafio nessa frase é que eu não sei quem eu sou. Já começa aí. E depois, se eu tiver uma consciência de quem eu sou, eu não sei qual é o caminho que me distanciou de quem eu realmente sou. Vamos lá, vamos deixar o papo menos filosofal e mais prático. Você sabe o que é que significa sucesso e felicidade para você? Claramente. Talvez você nunca tenha parado para pensar muito nisso. Você tem o seu jeito de se sentir preenchido, pleno, feliz. Você vive isso de vez em quando. E é nesses momentos que se revela exatamente quem você é, no que faz você se sentir completo. Só que a maioria de nós vive quase todos os dias, se não for o dia inteiro, boa parte do dia, com um baita de um vazio, com uma dor, com uma angústia, com uma ansiedade, com uma incerteza, com uma tristeza. Quem vive isso de alguma forma em alguma parte do dia ou em alguns dias? Quem vive isso? Sendo sincero, seja sincero, é normal isso, ninguém está quebrado aqui. Concorda que se a gente pode se sentir pleno, feliz, preenchido, e você está sentindo vazio, de alguma forma você não está sendo quem você é? Porque eu vou te contar uma coisa, quando você era uma criancinha bem pequenininha, ou um bebezinho, quando você era uma pureza só, maravilhosa e perfeita, você estava no seu estado original.
no que nós chamamos de essência. Você estava na sua essência, quem você era. E a maioria de nós viveu uma experiência muito boa nessa época. Era fácil brincar, se divertir de uma forma lúdica, se fazer feliz. Era fácil amar as pessoas, abraçar as pessoas, mandar beijinho, era fácil isso. Só que aí começa a criar um monte de carcaças, de armadura, de escudos que vai te blindando do mundo. E você começa a se programar, a dizer um monte de coisas para você, ou dar crédito para um monte de coisas que outras pessoas dizem para você, de que o mundo é muito duro, é cruel, de que as pessoas não são confiáveis, de que não se pode ter tudo, não se pode ser feliz e ser rico ao mesmo tempo, que um monte de besteira, de que você não é capaz, de que você não merece, de que isso não é possível na sua vida. Aí você começa a dizer um monte de coisinhas bem limitantes na sua cabeça, ou começa a dar crédito para um monte de coisas bem limitantes que as pessoas ao seu redor disseram. E as pessoas ao seu redor pode ser qualquer pessoa. Seus pais, seus avós, seus professores, os amiguinhos do colégio, o chefe, o colaborador, o amigo do trabalho, qualquer um. Vai falando coisinhas e você vai acreditando. E pior do que acreditar, às vezes, é ficar reproduzindo isso para os outros ou para você mesmo. E aí com isso você vai se reprogramando e vai se distanciando de quem você era. Daquela criança pura, perfeita e maravilhosa. Aí chega uma hora que você se torna muito pesado e duro. Não, porque eu ouvi dizer que homem não chora. Porra, que mediocridade você acreditou? Não, porque eu ouvi dizer que não se pode ter tudo. Que mediocridade você acreditou? Porque aquela criancinha que você era, estava tudo bem se ela se emocionava. Não é sinal de fragilidade, não, pelo contrário, tinha muita força naquela criancinha que você era. Aquela criancinha que você era, tinha total certeza que sim, se pode ter tudo na vida. Não é uma coisa ou a outra, não é ser feliz ou ter um trabalho legal que me faça bem. Não, as duas coisas, uma coisa e a outra, ao invés de uma coisa ou a outra. Só que aí você começa a acreditar nesse monte de coisa, começa a virar suas verdades, as suas crenças, e isso vai te limitando. Isso vai te travando, isso vai te distanciando de quem você realmente é. E aí tem que fazer o caminho inverso. Só que primeiro, eu já nem sei mais quem eu sou, já nem sei mais o que me faz sentir feliz, com sensação de sucesso, de plenitude, de preenchimento, porque agora eu vivo tanto sofrimento, tanto vazio, tanta angústia, que eu não consigo mais achar o fio da meada. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é, tendo alguns lapsos de felicidade, alguns segundos ou microsegundos de felicidade, eu não sei como repetir isso consistentemente. Esse é um segundo desafio que a maior parte das pessoas vivem. E aí o que a maior parte das pessoas vivem é optar por viver uma vida morna, de qualquer jeito. E não precisa ser assim. Fecha os olhos agora. Fecha os olhos e toma uma respiração profunda. Enquanto você toma essa respiração profunda, lembre-se de um momento na sua vida em que você se sentia verdadeiramente feliz. Feliz de verdade. Profundamente feliz. Lembre-se do que acontecia. Lembre-se de quem estava com você, do que você pensava, do que você sentia. Perceba cada detalhe, o que você via, ouvia e sentia. Perceba cada detalhe de um momento seu de felicidade. E agora respire esse momento. Respire essa felicidade. Respire essa sensação de plenitude, de modo que possa preencher todo o seu corpo. Isso, puxa o ar bem intensamente. Isso, respire essa sensação de felicidade e plenitude. Isso. E perceba o que acontecia quando esse seu sonho se realizava.
perceba que aí existe uma pista do que é que te faz feliz, de quem você é. Existe uma dica, você já tem a resposta. E já tendo a resposta, talvez conscientemente ou inconscientemente, na sua própria forma, no seu próprio ritmo, quando quiser, pode abrir os olhos e voltar para o aqui e para o agora. Talvez você tenha uma pista do que é que te faz sentir feliz. Quem aqui teve alguma pista do que faz te sentir feliz? Olha ao seu redor. Mantém a mão levantada. Levanta. Mantém a mão levantada. Olha ao seu redor. Quantas pessoas em segundos foram capazes de encontrar a resposta dentro delas? Então, Torna-te Quem Tu És é um exercício de você voltar para dentro de você. Muitas pessoas acham que para alcançar verdadeiro sucesso e felicidade, tem que descobrir algo que ainda não saiba. Tem que aprender alguma estratégia que ainda não tenha. Tem que descobrir um plano de execução nunca antes ensinado. E isso não é verdade. Para você ser quem você é, para você alcançar verdadeiro sucesso, felicidade e plenitude, você precisa buscar a resposta em um lugar, dentro de você. Eu não precisei te explicar nenhum conceito para você descobrir o que é que te faz sentir feliz. E quanto mais você desvendar, quanto mais você revelar essas coisas dentro de você, mais consistentemente você vai ser capaz de produzir felicidade, plenitude e sucesso na sua vida. Quanto mais você compreender, tomar consciência de quem é você, quanto mais você se conhecer, melhores os seus resultados se tornam automaticamente. Isso que eu fiz para vocês é uma pequena, bem pequena parcela do que é a programação neurolinguística, cujo fundador é um camarada chamado John Grinder, um dos fundadores, o co-criador da programação neurolinguística, que na verdade eu costumo chamar de desprogramação neurolinguística. Por quê? Programado você já foi. Acabei de dizer, foi programado pelos seus pais, pelos vizinhos, pelo amigo, pelo chefe, pelo coleguinha, você já foi programado. E continua sendo programado cada vez que você repete algumas coisas na sua cabeça ou para outras pessoas. As conversinhas desempoderantes e bem limitantes. Ou as empoderadoras e as possibilitadoras. Você também se programa dessa forma. Só que o que eu quero fazer com desprogramação neurolinguística? Desprogramar esse monte de merda e bosta que você programou na sua cabeça e deixar limpo o que é positivo. Tem gente que fala assim, nossa, esse trabalho desse rapaz, Eric Loureiro, é lavagem cerebral. Quando te disserem isso, diga que é. Diga que sim, é mesmo. Você me pergunta, Eric, você trabalha, isso aí que você faz é lavagem cerebral? Muito. Como assim, cara? Você não tem vergonha de afirmar isso? Nem um pouco. Eu me orgulho de fazer isso. Fazer lavagem cerebral? Claro. As pessoas não estão com um monte de programação de merda na cabeça delas? Então, eu vou trazer aquilo assim, eu vou falar, olha, aqui, é melhor a gente desprogramar essa bomba relógio antes que ela exploda pelos próximos 10, 20, 30 anos da sua vida. E a sua vida vire uma tragédia, uma porcaria de uma tragédia. Então eu desprogramo, ou seja, eu dou uma bela de uma limpada, um monte de porcaria, na verdade eu ofereço a bucha, o detergente, as ferramentas, a pessoa dá uma bela de uma limpada, que foi programado, e aí vai ficar só as coisas positivas. E aí quando ficar o positivo, a pessoa vai tomar consciência cada vez que algo negativo começar a surgir no sistema de pensamento dela. Fala, nossa, por que eu falei isso? Eu acabei de falar, olha, não se pode ter tudo na vida. Ou seja, deu uma jorradinha de um cocôzinho ali, né? A pessoa já toma consciência disso, ela já vai lá e dá uma limpada na programação dela. Então sim, o que nós fazemos é uma espécie de uma lavagem cerebral, positiva, científica e estruturada, onde nós estruturamos, entendemos como está estruturado o seu sistema de crenças, como estão estruturados o seu sistema de produzir resultados e mexemos nisso. E é isso que você já começou a fazer desde o momento que você entrou nesse salão aqui dentro. Mesmo sem tomar consciência, sem saber claramente o que tem mudado aí dentro de você, já tem coisa mudando aí dentro de você. Queira ou não, tem coisa mudando dentro de você. Não dá para desver o que você viu, não dá para desouvir o que você ouviu, não dá para dessentir o que você sentiu. Você acabou de ter uma grande tomada de consciência do que realmente te faz feliz. Não dá para destomar essa consciência. Então o que nós fazemos é fazer uma desprogramaçãozinha nas bombas relógio para deixar as coisas positivas programadas.
que vem desse camarada que se chama John Grinder, que é o co-criador da programação neurolinguística. Pode pôr, Jonas, be good. Caiu o sinal, Jonas. Acho que está aí no chão. Que é o John Grinder, que é co-criador da PNL, segundo o qual eu sou certificado internacionalmente por ele. Eu passei esse ano 2 meses quase na Europa, em treinamentos, em certificações, em mentorias pessoais com o John. E eu trago essas ferramentas para o Brasil de uma forma estruturada, certificada e licenciada. Então, galerinha que está aqui com a camiseta amarela, em breve vai receber o certificado com a assinatura do John Grinder, do co-criador da PNL. Bom, que é esse camarada aqui, e esse é o órgão certificador. O que eu quero dizer com isso? Não tem lavagem cerebral aventureira aqui dentro. Tudo que a gente pode ensinar para vocês e tudo que a gente já tem feito e que a gente vai fazer ainda nos próximos minutos, tudo isso tem uma longa jornada. Começou na década de 70. Hoje esse senhor tem 80 anos. Quando ele começou, ele tinha aproximadamente 30 e poucos anos e começou essa jornada desde a década de 70. Eu, pessoalmente, trabalho com isso há 10 anos. Já formei pessoalmente, sentado numa cadeirinha na minha frente, mais de 20 mil pessoas na minha frente. Então não existe nada de esotérico, não existe milagre, não existe mágica. A magia do sucesso é esse tipo de coisa que você fez agora. Que agora eu vou explicar de uma forma mais estruturada para você o que você fez, o que você acessou aí dentro. Vamos lá. Sim, deixa eu falar um pouco sobre o Grupo Elos para vocês brevemente. Vocês vão ouvir falar bastante sobre nós em várias vertentes. Nós temos a Elos de Desenvolvimento Humano, que trabalha com cursos e treinamentos presenciais. Temos a Elos Digitais, que tem cursos online. Tem a Elos Humanos, que é a ONG, que apoiou o projeto de vocês aqui com 1 quilo de alimento. Aliás, você tem ideia de quantos alimentos a gente arrecadou agora há pouco? Olha ao redor. Pensa que cada pessoa dessa trouxe 1 quilo de alimento, mais ou menos. Alguns trouxeram mais, outros um pouco menos, não tem problema, está tudo certo. Olha ao redor e transforma isso em alimento. Aí agora transforma isso em vidas sendo alimentadas por esses alimentos. E percebe o que a gente está fazendo aqui dentro. Percebe o que vocês fizeram aqui dentro. Isso significa entre meia tonelada e 1 tonelada de alimentos arrecadados. Vou falar de novo. Entre meia tonelada e 1 tonelada de alimentos arrecadados. Que é fruto do trabalho de cada um de nós, do esforço de cada um de nós, dos nossos apoiadores, de cada um dos apoiadores que colaboraram para que isso existisse e de cada um de vocês tomar essa decisão de estar aqui. Eu quero que você só imagine quantas vidas vão respirar melhor porque vocês tomaram a decisão de vir. Vocês tomaram a decisão de evoluir e ajudar outras pessoas. Então, eu acho que vocês merecem uma gloriosa salva de palmas. Cara, pensa, mais de meia tonelada de alimentos. Dá para alimentar muitas e muitas vidas. É maravilhoso. E se a gente fizesse um pouco mais disso, hein? Foi pensando nisso, e se a gente fizesse um pouco mais disso, que eu montei uma ONG esse ano, que está em estruturação durante todos esses meses, esses últimos meses da minha vida, que é a Elos Humanos, que é para executar missões como essa. Tem a Elos Store, que é a loja com os produtos oficiais e licenciados lá atrás, e tem a marca Érico Loureiro, que é a marca que divulga, é a voz do grupo todo Elos. E tudo isso para que você entenda que não existe uma aventura nisso tudo, existe uma estrutura nisso tudo que a gente faz, ok? Muito bom. Vamos lá, Jonas, be good. Então vamos explicar para esse povo qual é o ciclo ou a magia do sucesso. A magia que você produz na sua vida em resultados maravilhosos ou resultados indesejados é produzido de uma forma sistematizada que se repete dia após dia na sua vida. Dia após dia. Talvez longe da sua compreensão consciente, mas que se repete o tempo todo. Que tudo nasce, para mim, de um estado emocional. De como você se sente. Como é que você está se sentindo aí agora? Como é que você está se sentindo? Percebe como você está se sentindo? Estou sentindo nada, Eric. Ixi, está sentindo nada? Não, nada. Caixão e vela preta. O único jeito de você não sentir nada é morto.
O tempo todo que você está vivo, que tem um coração pulsando, um cérebro funcionando, oxigênio circulando no seu organismo, implicitamente, não dá para desconectar uma coisa da outra. Implicitamente existe um estado emocional associado. Só que muitas vezes é um estado emocional ou tão leve, tão sutil, tão morno, tão sem graça que não produz grande diferença. Outras vezes é um estado emocional limitante, onde você precisava de um estado emocional X e você apresenta um estado emocional Y para aquele contexto. Sabe quando o contexto pede uma situação e você está em outro estado? Está no trabalho, um monte de coisa para fazer, pilhado, um monte de coisa para resolver, e você de repente começa a ter um raciocínio lento, e nossa gente, mas, nossa, não sei nem o que é para fazer, gente. O texto pede um estado emocional X e você acessa um estado emocional Y. Ou você acessa um estado emocional muito suave. E eu vou te contar uma história, que se você ainda não percebeu, você vai começar a perceber ao seu redor. Não existe nada de grandioso, não existe nenhuma grandiosidade fruto de um cérebro humano, fruto de uma construção humana, que não tenha partido de um poderoso estado emocional, de um estado de grande poder emocional. Não existe. Imagina quando o camarada descobriu ou estava buscando a descoberta da lâmpada. Imagina, que legal, descobrimos a lâmpada. Incrível. Descobri uma lâmpada aqui, viu? Pega a lâmpada aí para você. Descobrimos energia elétrica, mudou para sempre o rumo da humanidade. Pessoal, acabamos de descobrir um negócio aqui. Vamos fazer uma conferência para eu te mostrar? Luz elétrica, pessoal, que sensacional, aprendemos a voar. Olha, temos uma máquina capaz de ficar voando sozinha. Nossa, que incrível, né? Muito bom. Não, parabéns, viu? Sensacional isso que você fez. Não existe isso. Tudo que existe de grandioso foi construído partindo de um poderoso estado emocional. Alguém desejou aquilo ardentemente, alguém lutou por aquilo, alguém ralou por aquilo. Não existe estado emocional baixo para construção grande. Não existe estado emocional pequeno, medíocre, para a vida incrível. Não existe estado emocional para a vida extraordinária. Estado emocional de merda só produz resultado de merda. Sistematicamente. E pior que é um ciclo que se repete. Porque o resultado de merda leva para um estado emocional extraordinário? Não. O estado emocional pior ainda. E a pessoa vai se afundando na própria. Só que quando a gente entende o estado e o resultado, às vezes não dá para entender o ciclo, o processo todo. Vocês querem que eu conte o segredo do processo todo, o ciclo? Sim ou não? Sim. Vou contar para vocês. O ciclo funciona da seguinte forma: determina o significado que você vai dar para um fato. As coisas vão acontecer na sua vida. As coisas vão acontecer. Não importa o que acontece com você, o que importa é o significado que você dá para as coisas que te acontecem. O que acontece você não controla. Empresas vão ter problemas, mercados vão ter dificuldades, coisas vão sair do controle, relacionamentos não vão frutificar, brigas acontecerão, carros batem, pessoas são assaltadas, empresas falem, tem um monte de coisa que está além do seu controle. As coisas acontecem além de você. Que bom, você é só uma parte da engrenagem gigante, que é o mundo, que é o universo, que é braço do norte. Você é uma parte desse mecanismo. Uma parte pequena comparado ao tamanho do todo. As coisas vão acontecer além de você. E você não controla. Controladores de plantão. Você está no controle de muito pouco no universo. Você tem muito poder de influenciar, mas de controlar, muito pouco. Eu vou te contar um segredo, controlador de plantão que esteja aqui me ouvindo dentro desse salão agora. Você não controla nem você mesmo. Porque a sensação de controle é uma ilusão. Porque vocês já perceberam que quase todos os seus comportamentos, reações, são inconscientes? Você nem pensa para fazer, para falar. Quando você vê, já foi, já falou, já fez, já era. Você não pensa nem na sequência que você usa para tomar banho. É inconsciente na maioria das vezes. A sensação de controle é uma ilusão gigante, porque o seu inconsciente é um gigante comparado ao seu tamanho de processamento consciente. Então, querer controlar tudo conscientemente é pedir para se esgotar e não alcançar o resultado que você quer alcançar. Então, você não controla tudo,
nem em você, nem no mundo. As coisas acontecerão. O que você controla ou você pode modificar? O significado que você dá para as coisas que acontecem. E o significado está diretamente conectado ao estado emocional que você acessa. Por exemplo, quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui é pai ou mãe? Bastante gente, bastante gente. Linda a missão de vocês. Primeiro ponto, parabéns pela missão de vocês. Não significa que é fácil, significa que é linda. Pode ser linda e desafiadora. Mas acima de tudo é linda. É maravilhosa. E esse é um significado que eu opto por dar. É linda a missão de um pai, de uma mãe. É linda a missão de formar um ser humano que sei lá o que vai fazer no universo depois. Não sei. Minha filha está com 11 meses, eu olho para ela e fico pensando, o que será que ela vai fazer no mundo depois? Eu estou formando ela para o universo. Eu sei que eu não estou formando ela para ficar embaixo da minha asa. Para algumas pessoas isso deve parecer uma ideia estranha, né? Você forma filho para o mundo, não é para colocar embaixo da sua asa, não? Geralmente é assim que funciona. Geralmente você forma o filho e ele vai para o mundo. Deveria ir. Tudo bem que tem gente aí com 50, 60, 70 anos, não foi para o mundo ainda está embaixo da asa. Mas assim, em geral, a lógica deveria ser essa, tudo bem? A lógica deveria ser essa. Então, eu estou formando ela para ir para o mundo. Então, esse é o significado que eu dou. É linda a missão de formar uma criança para ir para o mundo. Mas o dia a dia com a criança, com o filho, é sempre fácil? Não. Só que eu não sei se você já percebeu, muito do relacionamento que você tem com o seu filho, por exemplo, aqueles que são pais, depende do estado emocional que você está. Sim ou não? Sim. Se você está naquele estado tranquilo, sereno, pleno, seu filho faz uma birra e você acha um jeito inteligente de produzir uma intervenção, muda ali e acabou, resolveu. Se você está num estado emocional limitado, seu filho faz a mesma birra do outro dia, o que acontece? Explode a Terceira Guerra Mundial, faixa de Gaza. Canhões, metralhadoras, chamem a Terceira Artilharia, a Guarda Nacional. E o coitadinho da criança assim. O que eu fiz? Não é? E você desce-lhe a palavra, o verbo e tal. Isso quando não exagera ainda não incorre num crime, porque bater numa criança é crime. Ok? Pode chamar a polícia se você se deparar com alguém batendo uma criança. Mas vamos supor que não chegue nesse extremo estúpido. Vamos supor que fique ainda na Terceira Guerra Mundial verbal. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A criança fez a mesma coisa. O que mudou? Seu estado emocional. O seu estado emocional determinou como você respondeu àquele fato. No dia 1 estava tudo lindo. Estado emocional ótimo, pleno de recursos, maravilhoso. O filho fez uma birra, você achou um jeito inteligente, mudou e pai, resolveu e ensinou algo para ele. No segundo dia, estado emocional medíocre, você teve respostas medíocres, o seu sistema foi limitado. No trânsito, está num dia tranquilo, você está dirigindo, alguém te fecha, está tudo bem. Você vai com Deus, abençoado. Segundo dia, estado emocional limitado, alguém te fecha. Eu vou te matar, seu filho da puta! Não é assim? Ó, é isso aí, ó. Raios e trovões pra você! Você faz isso daí, no segundo dia de estado emocional limitado. Raios e trovões. O cara não entendeu nada que você fez. Ou seja, o mesmo fato e o significado é totalmente oposto. Faz sentido? Então, o estado emocional define o significado diretamente. E você consegue acessar estados emocionais belos, maravilhosos, incríveis, desde que você saiba os caminhozinhos para acessar isso. Falei para vocês, uma parte de se tornar quem você é você saber quem você é. Tem um desafio nisso. E outra parte é saber como acessar esse estado emocional incrível que é você. Que é essa outra parte do estado emocional. Muito bom. Então, mediante os seus significados, pode ser a Terceira Guerra Mundial, pode ser de boa, você começa a formar as suas crenças. Por quê? Se você dá um significado para um fato, por exemplo, um dia eu fui enganado, logo o ser humano é tudo desonesto. É o significado que o cara deu. De repente ele foi enganado, ele se encontrou com aquele fato estando em um estado emocional limitado de recursos, dá um significado limitado. Ser humano é tudo desonesto. Se ele começa a repetir aquilo, imagina como é que ele está construindo a resposta dele aos fatos.
vez mais limitantemente, de uma forma cada vez mais limitada. Então, depois de um tempo, a pessoa começa a acreditar, a produzir programações que são extremamente limitantes na cabeça dela. O que você acredita se torna verdade. Sabe por que o que você acredita se torna verdade? Porque você exclui o contra-exemplo e valoriza o exemplo. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho dúvida que as mulheres da Dinamarca, não as mulheres brasileiras, tampouco as catarinenses, eu estou falando sobre vocês, por favor, não é sobre vocês. As mulheres da Dinamarca, algumas mulheres da Dinamarca, acreditam que homem é tudo canalha. Já ouviu falar que isso acontece na Dinamarca? Esse fenômeno norueguês, já ouviu falar disso? Não. Tem mulher que acredita nisso, que acredita nisso. Da onde vem essa crença? Ela teve alguma experiência que foi indesejada, foi negativa, foi complicada, que fez ela acreditar nisso. Só que a crença, ela é autosseletiva. O que eu quero dizer com isso? Você só vai ver o que você acredita. Então, se tiver, por exemplo, 10 homens no universo, e ela acredita que o homem é tudo canalha, ela vai dar maior ênfase para o canalha. Olha ali, ó, olha, falei, ó. Eu falei para você, tudo canalha. Canalha. Aí tem um outro que não é canalha, que está do lado daquele que é canalha. Não é? Só que ela não vê. Ela fala, isso aí, não, isso aí não é homem, isso aí vocês colocaram uma mulher e deram um talento nele. Não venha me dizer que homem não é canalha, é canalha. Não, mas olha aqui, não, o cara é decente. Espere por ver, vai aprontar uma canalice. Não é assim que faz? Ou seja, vai dar um jeito de fechar que aquilo é verdade e só existe aquilo no universo. Só que quando você só enxerga isso, você só tem mais disso. Você só tem mais do mesmo. Se você enxerga que homem é tudo canalha, você só vai enxergar mais de homem canalha, só vai ter mais homem canalha na sua vida. O camarada que acha que rico é tudo desonesto, ele só vai enxergar mais disso, ele só vai associar rico à desonestidade. Então pode estar passando do lado dele um baita de um exemplo de riqueza honesta, lícita, ética, maravilhosa, e ele não vai olhar e falar, não, esse aí não vale, esse aí não. Aquele ali é um rico, esse não é rico não, esse aqui é um rico, porque é desonesto. Fala, não, tem rico honesto, tem rico desonesto, tem pobre honesto, tem pobre desonesto, tem de tudo, até mesmo porque riqueza e pobreza é um estado de se sentir. Não existe uma tabela que diga que a partir de 10 mil reais, ou 5 mil, ou 1.000 reais, você é rico ou pobre. Tem gente que se sente rico com 10 reais. Tem gente que se sente pobre com 5 milhões. Não é? Ou seja, isso já nem é termômetro. E ainda que fosse, não bastaria. Não bastaria. Porque é autosseletivo. A pessoa criou uma conexão de duas coisas, que rico e desonesto andam juntas, que não tem nenhuma relação. Que homem e canalha andam juntos, que não tem a menor relação. Que ou eu sou feliz, ou eu tenho sucesso profissional, que ou eu tenho uma vida familiar incrível, ou eu vou bem na empresa, que eu tenho que escolher uma coisa e outra, que não é verdade, e a pessoa acredita nisso, e vai se limitando. São formas alternativas de enxergar o mundo. Que existem contra-exemplos, só que quando você acredita em algo, você não enxerga o contra-exemplo. Se você acredita que rico é tudo desonesto, vai passar um camarada rico e honesto do seu lado e você não vai ver. Selecionou. Já ouviu aquela história de contra fatos não há argumentos? Já ouviu isso? Sim ou não? Sim. Contra crenças não há fatos. Não tem fatos. Porque os fatos requerem ser interpretados. Os fatos requerem que alguém dê um significado para os fatos. Pronto, o cara vai dar o significado que ele quer dar. Não está vendo esse aqui? Esse aqui não é canalha não, esse aqui é bacana. Não, deve ter alguma canalice escondida por aí em algum lugar. A pessoa vai interpretar, ela vai enxergar o que ela quiser ver. Então a crença cria a realidade. Não a realidade externa, porque o mundo está lá fora acontecendo, a realidade interna. Essa te limita bem. Essa te limita bem. Então, depende do que você acredita, você começa a enxergar as coisas no mundo e omitir outras. Você começa a distorcer a sua realidade, que vai ter uma influência direta e absoluta nas suas ações, no que você faz.
Se eu creio que eu posso ter sucesso profissional e ter uma família harmoniosa, eu vou ter ações na direção disso. Se eu creio que não, que para eu ter sucesso profissional eu tenho que destruir a minha família, as minhas ações vão ser influenciadas por isso diretamente. O processo é auto-influenciável, uma coisa vai levando a outra. E aí, dependendo das suas ações, você começa a produzir como uma consequência direta e lógica os seus resultados. Aí você começa a ver seus resultados, todos eles. Os que você gosta, os ótimos, extraordinários e os tchá. Aí quando você se depara com o resultado, vamos dizer que você está lá. Você vai fazer alguma coisa, o seu sistema de crenças está amplo, está possibilitador, você entra numa ação efetiva, num estado emocional empoderado, você acredita que aquilo é bom, você vai lá e entra em ação. Aí você produz um resultado extraordinário. Como é que você se sente tendo produzido esse resultado? Bem ou mal? Bem, um resultado extraordinário. E se sentindo extraordinário, quando você for para a próxima rodada de ação, como é que você vai agir? Bem ou mal? Bem, extraordinário, se sentindo bem, ações assertivas, ações ótimas, estado emocional excelente, sistema de crenças bom, bem calibrado, tudo possibilitando novos resultados melhores. E você entra num círculo virtuoso. Quanto mais você percorre isso, mais isso se potencializa. Olha como é bom trabalhar desse jeito, olha como é bom produzir esse resultado, olha como eu me sinto bem com isso, olha como é bom trabalhar desse jeito, olha como é bom produzir esse resultado, olha como eu me sinto bem com isso. Olha como é incrível acreditar que eu posso ter uma família incrível, maravilhosa. Olha o resultado que eu tenho com a minha família. Olha como eu me sinto bem com a minha relação familiar. Olha como é bom entrar nesse tipo de ação. Olha o resultado que eu tenho. Olha como eu me sinto bem com isso. E aí você entra nesse loop maravilhoso, vai intensificando cada vez mais. E aí você pega o jeito da coisa, o veneno da coisa. Só que do mesmo jeito que isso é verdade para o resultado extraordinário, isso também é verdade para o resultado... Faz o sonzinho vocês agora. Para o resultado... Para o resultado? Bem esse resultado aí. Esse que você está pensando. O resultado de bosta, de merda na sua vida é produzido mediante o mesmo ciclo. Não são ciclos diferentes para o extraordinário e para o ciclo que produz resultado de bosta e o ciclo que produz resultado extraordinário é o mesmo. O mesmo. É a mesma lógica. Só que com intervenções diferentes no meio do processo. Quer um exemplo disso? Vai para um estado emocional empoderado. Por exemplo, vocês ouviram falar da história tem uma surfista, muitos anos atrás, chamava Bethany. E ela estava nadando em alto mar, ela era campeã, estava ganhando tudo. Imagina, ela ganhando tudo. Estado emocional empoderado, né? Significados ótimos para o que ela fazia, porque ela nadava, sistema de crenças possibilitador, ações excelentes, resultados incríveis, medalhista, campeã e tal. Surfista internacional, menina, super jovem. Aí ela estava um dia nadando, bração para fora, veio um tubarão e pau no braço dela, comeu o braço dela. Ficou sem braço. Estado emocional não deve ser o mesmo da campeã do mundo erguendo um troféu. Faz sentido? Só que nessa hora, ela ainda tem o poder de escolha de qual significado ela vai dar para aquilo que aconteceu. Tinha uns pescadores na praia, quando aconteceu esse acidente, o pessoal ficou surtado. Vamos pegar esse tubarão, vamos matar esse tubarão, vamos acabar com esse tubarão. E ela falou, não, por favor. O tubarão só está fazendo o papel de tubarão. É o ciclo da natureza, está tudo bem. Eu sou capaz de encontrar novas formas de viver dessa maneira. Começa a criar uma crença, eu sou capaz, uma crença de capacidade. Eu sou capaz de viver de novas formas dessa maneira. E ela entra em ação. Conseguiu uma adaptação, começou a se acostumar a como surfar. O cara que corta meu cabelo e faz a minha barba, ele só tem um braço. O outro braço é um braço inanimado, que fica dentro do bolso dele o tempo todo. Ele faz tudo com um braço só. E eu entrei na barbearia e quis cortar com ele a primeira vez. Ele adaptou todo o jeito dele fazer o que ele faz, porque ele acredita que é possível. Ele já era barbeiro, teve um acidente de moto, perdeu o movimento completo do braço, e ele acredita que só é possível fazer o que ele faz por causa do sistema de crenças dele. E aí ele desenvolveu uma metodologia própria para isso.
Hoje ele roda o Brasil, mostrando para os outros um novo método de fazer barba e cortar cabelo, com um braço só. Por quê? Porque um dia, quando ele sofreu o acidente dele, ele acreditou que isso era possível. Ele começou a ter ações, ele falou que ele demorou 6 meses para desenvolver o método dele. 6 meses que hoje ele roda o Brasil ensinando, que produz o resultado. Hoje o cara é mais reconhecido do que era antes, quando estava lá com os 2 braços dele. Quando a Bethany teve lá o braço dela amputado, ela acreditou que ela seria capaz de produzir novas formas para surfar, para viver o esporte que ela tanto amava. Um sistema inteiro de ações, de comportamentos, de possibilidades começa a se construir no cérebro dela. A maior parte desse sistema de forma inconsciente. E aí ela começa a entrar em ação e começa a colher resultados. Ela voltou a surfar com um braço só, depois fez uma adaptação, depois tinha um braço biônico, e ela em pouco tempo estava sendo campeã novamente. E as pessoas admiravam e ela virou um exemplo não só para o surf, que é o que era ela até então. Ela virou um exemplo de comportamento humano, exemplo de sistema de crenças, exemplo de superação. Ou seja, foi muito além do que era o exemplo que ela oferecia antes do fato acontecer. Tudo depende do significado. E aí o estado emocional dela é muito melhor hoje em dia. Porque hoje em dia ela pode tanto palestrar para pessoas dando o exemplo da vida dela, quanto surfar e ser um exemplo para outros surfistas que estão chegando. Tudo pelo mesmo ciclo. Depende de como você percorre esse ciclo. Porque se a Bethany, quando o tubarão comeu o braço dela, tivesse dado o significado de que a vida dela tinha acabado, isso instalaria uma crença que produziria ações ou produziria não ações, inações, que produziriam resultados, que produziriam um estado emocional, que sustentariam um significado, uma crença, ação, resultado, estado emocional, e entraria num loop absurdo. Um loop de não resultados. Um loop limitante. Faz sentido? Sim ou não? Sim. Quais são as nossas crenças? Que tipos de crenças a gente começa a formar? Prepara. Vamos falar sobre o inconsciente. Isso. E aonde estão armazenadas as crenças? Depois prepara aqueles tipos de crenças que eu quero mostrar para eles, Jonas Bigodes. Aonde estão armazenadas as nossas crenças? Quando você tem consciência de algo que está no seu sistema, você tem consciência de muito, muito, muito pouco. Por mais que você ache que você é um cara muito racional, muito lógico, muito extraordinário, eu sou o pensamento afiado. Eu venho da área de exatas também, eu adoro a área de exatas, adoro lógica, racionalidade, até por isso que eu me encanto com programação neurolinguística, porque tem lógica, tem estrutura, tem decodificação. Os originais dessa área eram matemáticos e programadores, e juntaram com psicólogos e pessoas do comportamento humano. Então, eu adoro porque tem uma lógica, só que quando você olha a lógica consciente, racional e metodológica, está olhando o que parece ser grandioso, um baita de um iceberg. Só que, por mais grandioso que isso seja, olha o tamanho do navio, olha o tamanho do iceberg. Será que isso é um iceberg de verdade? Sim ou não? É todo o iceberg isso daí? Não. Ele não está instalado na superfície da água, tá? Não. Como que esse iceberg é estruturado? Ele flutua. Sim ou não? Sim. Aonde está a maior parte dele? Embaixo da superfície ou em cima? Embaixo. Ou seja, para que revele aquele pedaço que é gigante quando olhado do lado de fora, quando visto do lado de fora, para que ele revele aquele gigante externo, ele tem uma estrutura enorme interna. Assim, é o lugar onde estão hospedados os seus ciclos de sucesso ou de fracasso. Aquele ciclo que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é a magia do seu sucesso ou a magia do seu fracasso. Está hospedado no seu inconsciente, que é muito mais amplo, poderoso e profundo do que você pode imaginar. E aí eu quero resolver tudo conscientemente. Eu quero que o meu consciente produza mudança. Não, e eu não quero mais agir dessa forma, agora eu quero agir dessa outra forma. E a pessoa tenta mudar conscientemente. Consegue produzir uma mudança efetiva? Não. Quantas vezes você já não prometeu para você mesmo que você ia se matricular na academia, ia frequentar a academia e não o fez? Quantas vezes uma parte sua foi se matricular na academia e a outra parte não apareceu para ir na academia? Quantas vezes você fez isso? Seja sincero. Já fez isso, sim ou não? Quem já fez isso? Quem já fez? Eu já fiz isso pra cacete, eu já fiz muitas vezes isso. Olha quanta gente já fez isso. É que vocês aqui embaixo não viram, a galera do camarote também levantou em massa ali em cima também.
A gente já fez isso direto. Quantas vezes você já não tomou uma embebedada mais forte para aqueles que bebem? E aí ficou de ressaca. Aí o que a pessoa promete? Nunca mais eu vou beber, nunca mais. Promessa aqui, ó, de honra. Espera 15 dias. No máximo. Se não passar nenhum maluco tocando um barril de chopp, é muito pouco pra nós. Às vezes toca uma música, o cara já dispara, já vamos pra churrasco. Aí passou um amigo te convidando pro churrasco. Vamos lá pro churrasco, meu. Vambora. Aí chega lá, serve um chopp. Vai aí, meu, um choppinho aqui pra você. Não. Eu prometi pra mim mesmo, conscientemente, que eu não vou mais beber. Pra cima de mim. Não é assim que você fez, é? Não. Nem se lembrou a promessa consciente, a mudança consciente que você ia produzir. Dane-se, vamos embora. Tá no inferno, abraça o diabo, dá aqui o chopp. Não é assim? É assim. Por quê? Porque conscientemente o controle é muito baixo. O inconsciente é um gigante que está direcionando a sua vida para lá e para cá. E você acha que está controlando conscientemente. Quem está controlando para onde esse iceberg está andando é esse gigante que está sentindo a maré ali embaixo, a corrente do mar ali embaixo. Não é a pontinha está só sendo guiada pelo gigante, que é o inconsciente. Ou seja, o seu consciente é capaz de controlar muito pouco. Porque cá entre nós, só entre nós, vamos esquecer que tem aí quase 700 pessoas na sala, tá bom? Só entre nós aqui, tá? Cá entre nós. Quantas vezes você não fala um negócio que você não queria falar e se arrepende? Mesmo que você não dê o braço a torcer depois, eu sei que de vez em quando isso acontece. Só entre nós aqui, tá? Tem mais ninguém na sala. Quantas vezes você, quando viu, já reagiu, já fez o que você não queria ter feito ou não queria ter reagido daquela forma? São muitas vezes. Por quê? Porque você está querendo fazer mudanças, intervenções nesse círculo todo, nesse ciclo do sucesso, do fracasso, da maestria, da vida extraordinária, a magia do sucesso. Você está tentando fazer mudança naquele ciclo pelo seu consciente. O consciente não é capaz de produzir a totalidade da mudança que você tem que produzir. Você precisa se comunicar na linguagem do seu inconsciente. E sabe qual é a linguagem do seu inconsciente? Ela é totalmente diferente da linguagem do seu consciente. Primeiro, o seu inconsciente ele vai entender muito bem as coisas quando tem forte impacto emocional. Quer ver uma diferença? Me digam aí, um prato que você tenha comido. Vou até dar uma facilitada para vocês, hein, rapaziada. Você pode escolher café da manhã, almoço ou jantar. Um prato que você tenha comido há 18 dias, especificamente 18 dias atrás. Nossa! Por que estão escandalizados com a pergunta? A pergunta é simples. 18 dias atrás, o que você comeu 18 dias atrás? Descreva o prato para mim. Valendo ponto, valendo R$1.000 em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Difícil? Difícil. Agora me diga aí, valendo uma sensação maravilhosa. Que prato você comeu no último Natal? Último Natal. No Natal agora, desse ano passado. Lembrou? Tá lembrando aí? Lembra de uma sobremesa? Tem gente que já está... Agora pensa comigo. Quem conseguiu lembrar de algum prato que comeu no Natal? Levanta a mão aí, quem conseguiu lembrar de alguma coisa do Natal? Olha aí, olha só. O Natal está lá longe, muito mais longe do que 18 dias. Um monte de gente conseguiu lembrar. Agora, quem conseguiu lembrar com exatidão? Sem dar me engana muchacho aqui dentro. Quem conseguiu lembrar de 18 dias atrás? 18 dias atrás. Algumas pessoas falam, 18 dias atrás eu comi arroz com feijão que eu sempre acerto. 18 dias atrás era o meu aniversário e eu lembro muito bem de onde eu estava. Quantas pessoas conseguiram lembrar 18 dias atrás? Levanta a mão de novo, levanta a mão de novo. Olha ao redor, olha. Um aqui, outro ali, outro aqui, ali no mezanino. Olha. Quantos conseguiram do Natal de novo? Levanta do Natal de novo. Minha nossa. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? É a lógica do seu inconsciente, que não é a mesma lógica do seu consciente. O seu inconsciente, ele registra as coisas por essa ordem cronológica. O seu consciente,
Ah, está 18 dias atrás, está mais perto, é mais acessível. Para o seu inconsciente, isso não é verdade. Para o seu inconsciente, o que importa é qual impacto emocional isso teve na sua vida. Qual é o impacto emocional que isso teve? Isso fica gravado, marcado, isso forma crença, isso produz estado emocional. Qual é o impacto emocional que isso tem na sua vida? E aí você constrói uma crença por causa desse impacto emocional. Se você tem um episódio muito positivo, pode ter certeza, está se formando uma crença ali dentro. Ou rompendo com algumas crenças antigas, ou formando algumas novas, ou as duas coisas simultaneamente. Se você tem baixo impacto emocional, isso não acontece tão intensamente. Então, essa é a lógica do seu inconsciente. Algumas coisas são programadas. Crenças poderosas são instaladas em você com forte impacto emocional. Crenças extremamente limitantes que vão produzir influência na sua vida inteira são produzidas e instaladas em um momento de forte impacto emocional. Então, o que eu preciso para produzir uma mudança? De uma coisa. De um episódio, de um segundo, de um nanosegundo, de uma fração de tempo com forte impacto emocional. Por isso que tem gente que fica impressionada, fala, como é que as pessoas vão no treinamento de vocês, vão lá, pessoal que fazia treinamento comigo há mais anos, ou quem fez agora Elo 1, poder emocional recentemente, poder emocional tem tudo a ver com estado emocional, obviamente. Pessoas que fizeram esse treinamento produzem mudanças tão rápidas e tão efetivas em um instante. Tem gente aqui que modificou coisas que demorou a vida inteira para modificar em um final de semana. Quem viveu essa experiência? Um monte de gente. Um monte de gente. Demorou a vida inteira lutando contra aquilo e em um final de semana muda. Por que isso? Porque existe uma programação inconsciente, forte impacto emocional. É forte impacto emocional positivo, negativo? Não, forte impacto emocional é forte impacto emocional. Você lembrar de um momento de um grande sonho seu, um momento maravilhoso da sua vida, é um forte impacto emocional. Você lembrar do momento em que aconteceu a pior das coisas da sua vida, é um momento de forte impacto emocional. Coisas acontecem, mudanças são produzidas em momentos de forte impacto emocional, não por lógica ou racionalidade. Só que às vezes a gente dedica uma vida inteira estudando lógica e racionalidade e não entende o forte impacto emocional. Só que o seu cérebro, ele se reprograma mediante forte impacto emocional. É com forte impacto emocional que nós mudamos crenças. E daqui a pouquíssimo tempo, eu vou colocar vocês em uma viagem de forte impacto emocional, para produzir mudança de crença. Vocês querem que isso aconteça? Sim ou não? Sim! Vocês querem sentir um pouco da magia? Sim ou não? Sim! Então eu vou fazer isso. Daqui a pouco. Antes eu vou explicar para vocês os tipos de crenças que são programadas ou que podem ser modificadas em um episódio como esse que a gente vai viver agora, daqui a pouco, em uma dinâmica como essa, ou em um momento em que você viva isso na sua vida. Existem basicamente 3 tipos de crenças. O primeiro grande grupo de crenças são as crenças de merecimento. O que você acha que você merece? O que você acredita que você merece? Você acredita que você merece uma vida incrível? Ou uma vida... Você acredita que você pode ser bem realizado no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento amoroso, financeiramente, de saúde física? Ou você acredita que não se pode ter tudo? Não se pode ter tudo. Qual que é o merecimento que você tem para você mesmo? Quando você fica perto de pessoas que você considera pessoas mais bem-sucedidas do que você, como é que você se sente? Você se sente bem? Ou você se sente incomodado? Quando você fica perto de pessoas que você considera mais bem-sucedidas do que você se sente intimidado ou você admira e quer entender como aquelas pessoas pensam ou fazem o que elas fazem? Isso tem muita relação com a sua crença de merecimento. Quando você vai para um lugar mais chiquetoso, um restaurantezinho mais sofisticado, um hotelzinho mais legal, como é que você se sente estando lá? Você fala, nossa, como é bom usufruir disso, né? Como é bom ter essa experiência, né? Ou você se sente mal? Qual que é a sua crença de merecimento? E talvez vocês estejam tomando consciência de algumas que estejam aí no seu iceberg, nas profundezas do seu inconsciente. Porque a maior parte das crenças está lá, no seu inconsciente. Outro grande bloco de crenças são as suas crenças de capacidade. O que você acha que você é capaz, ou que você acha que você não é capaz? Você é capaz de aprender algo para construir uma vida grandiosa? Ou você não é capaz disso? Só que capacidade, às vezes a gente associa capacidade a algo positivo, incapacidade a algo negativo. Não é bem verdade.
Você também, eu sei muito bem que muitos aqui dentro são capazes de falar atrocidades para pessoas importantes que você ama, e você tem essa capacidade. Você tem capacidade de pôr tudo a perder. Eu sei que muita gente aqui tem essa capacidade. Está tudo bem, somos seres humanos com sombra e luz, está tudo bem. Só que enquanto você não olha para essas crenças de capacidade que estão no seu inconsciente, você está querendo conduzir o seu iceberg na pontinha dele. De pé, lá na ponta do iceberg, lá em cima da superfície da água, querendo conduzir para onde o iceberg vai. Se você é capaz de fazer algo que você não queria fazer, lá de cima do consciente você não vai conseguir. Precisamos de forte impacto emocional. Só que tem que mergulhar lá embaixo na água, tem que mergulhar bem fundo para poder entender o impacto que algumas dessas crenças limitantes vão ter na sua vida, não hoje, não semana que vem. Eu fico pensando isso multiplicado no tempo, eu fico pensando isso daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Que impacto vai ter isso na sua vida? Essas crenças limitantes, de capacidade ou incapacidade. E você tem também crenças de possibilidade. O que é possível acontecer ou existir na sua vida? O que é possível? Tem gente que tem várias, vem fazer treinamento com a gente tem um treinamento que as pessoas pisam nas brasas, faz uma técnica que a gente chama de firewalking. A gente estica um tapete de 8 a 10 metros de brasa e a pessoa passa, caminhando sobre brasas. Aí a gente fala, é impossível fazer isso. Só que do mesmo jeito que você considera que é impossível fazer isso, talvez você esteja considerando que várias outras coisas na sua vida são impossíveis. E eu sei que aqui dentro dessa sala tem gente que já caminhou em brasa. Quem aqui já caminhou em brasa com a gente? Essas pessoas não creem que isso é impossível. Sabe por quê? Porque elas fizeram. Assim como elas fizeram isso, elas podem fazer várias outras coisas na vida delas. Várias outras coisas. E se você que caminhou em brasas ainda não está generalizando essa experiência, generalize. Mas generaliza para alastrar para a sua vida inteira. Cara, eu sou firewalker, eu caminhei em brasa. O que eu não consigo fazer? O que é impossível? Eu pisei num negócio que queimava. 8 a 10 metros, rapaziada, não é pouca coisa não. 8 a 10 metros é tipo daqui até aqui atrás, mais ou menos. O cara faz essa trajetória pisando em brasas. O que é modificado dentro do sistema de crenças dele em relação à possibilidade? Tem gente que ouve a chuva, está chovendo, meu Deus. É o fato, qual o significado você vai dar para isso? Qual é o seu estado emocional? Ou seja, começa a praticar isso aí. É que eu acredito que quando chove muito, coisas terríveis acontecem. Não, quando chove muito, também coisas maravilhosas acontecem. Começa a praticar isso no seu dia a dia. De que forma essas crenças estão funcionando no seu sistema o tempo todo? O que traz de possibilidades? O que você acredita? Quais são os comandos que você está dando para o seu sistema inteiro? O que você acredita em relação ao mundo? Que bom, está parando de chover. Pronto, uma crença que se pronuncia. Não sei se é bom ou ruim. Nada por si só é bom ou ruim. Tudo depende do que você acredita, que é bom ou ruim, que é saudável ou não, que é possível ou não, que você é capaz ou não é capaz, que merece ou que não merece. Nada por si só é bom ou ruim. Nenhum fato tem qualquer significado, a não ser o significado que você decide dar para o fato, mediante o que você acredita em relação ao mundo externo. Só que tem um problema. Se você não toma consciência disso, se você não mergulha, não sai lá da superfície do seu iceberg, mergulha mais fundo para se conhecer, para entender o que está no seu inconsciente, para entender como você tem utilizado as suas emoções, como você tem construído esse estado emocional, você vive refém de você mesmo. Você vive refém dessas crenças, que a médio e longo prazo podem levar a sua vida para onde você jamais queria que ela fosse. Porque você ficou em cima do iceberg e ele foi te levando para um lado que não era para onde você queria ir. Entende a lógica? Faz sentido isso? Sim ou não? Sim. Vocês querem uma experiência transformadora emocionalmente, que pode transformar as suas crenças? Sim. Sim ou não? Sim. Então eu vou convidar vocês para que nos próximos minutos a gente faça uma viagem no tempo. Que tipo de viagem no tempo eu estou falando? Para que você mergulhe nas suas crenças, no seu sistema de crenças,
no que você acredita de impossibilidades, de incapacidades, nas coisas que te limitam hoje. Eric, eu não sei o que está no meu sistema. Eu não mergulhei no meu iceberg direito ainda não. Eu sou meio resistente a essas coisas, esse papinho aí estranho que você está dando. Então é fácil. Seja honesto de olhar para a sua vida, para o resultado de merda da sua vida. Porque certamente tem algum resultado que está ruim em alguma área. Eu sei que tem vários resultados que estão ótimos em outras áreas. Tem gente que fala, não, minha vida está toda ótima. Começando por essa falta de autoconhecimento, realmente deve estar boa. Começando por essa mentira que você está contando para você mesmo, deve estar ótima. Tirando a honestidade consigo próprio, que essa eu já notei que está ruim. Então pode começar por essa. Não consigo ser honesto comigo mesmo, porque eu fico mentindo para mim mesmo que a minha vida está perfeita em todos os aspectos. Não é que vai ter algo quebrado na sua vida, não é isso que eu quero dizer. Mas tem algo que pode ser melhorado, algo que pode alcançar o próximo nível. É isso que eu quero dizer. Tem algum resultado que está merda, que está indesejado, que está limitante. Quais são esses resultados na sua vida? Olha para esse resultado, mas olha honestamente, olha de frente. Não. Tenha coragem de olhar de frente, porque o que você não olha de frente pode ser mudado. Mas eu não quero pensar sobre as coisas que não estão alinhadas na minha vida. Você já está sob influência dessas coisas. Pensando conscientemente com a pontinha do seu iceberg ou não. Isso já está no seu inconsciente. Os resultados limitantes estão aí. Então, pense em um resultado bem limitante que você tem na sua vida, que você não gosta, que você está insatisfeito com ele. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que você tem esse resultado? Por quê? Quando eu pergunto por quê, 2 tipos de resposta vêm à tona. O primeiro delas, uma justificativa. Porque eu não tive oportunidades. Pega a justificativa e joga no lixo. Junto com o papel de vítima que talvez você esteja vivendo na sua vida em algum contexto. Joga a justificativa, a desculpinha, e joga a vítima que existe dentro de você, pega tudo junto assim, e joga no lixo, de forma que nem possa ser reciclável para não contaminar outra vez a sua vida. Joga fora mesmo. A resposta que eu quero que ela é boa, é a resposta do porquê, que é uma crença. É porque eu acredito que... E essa é a resposta. Então daqui a pouquinho, no começo da nossa viagem no tempo, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos e fazerem essa pergunta. Daqui a pouquinho. A fazerem essa pergunta. Olhar para um resultado indesejado na sua vida, qualquer resultado serve. Qualquer resultado. Eu não tenho nada muito indesejado. Tá, pega um pouco indesejado. Quando você começar a ir mais fundo no seu inconsciente, vai vir à tona muita coisa importante. Então pega um resultado indesejado e mergulha a fundo. Por que você tem tido esse resultado? Por que você não tem resultados melhores? E mergulha a fundo. E aí eu vou te convidar a projetar essas crenças limitantes, porque a resposta desse porquê, porque eu acredito que porque eu acredito que tal outra coisa, porque eu acredito que A, que B, que C, não importa. Aí eu vou te convidar a colocar isso numa projeção no tempo, a projetar o impacto que vai ter essas crenças limitantes na sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, e eu quero que você perceba a sua vida lá. Depois eu vou fazer você voltar tudo isso, depois de você olhar a tragédia que é a sua vida, seguindo com essa crença limitante, porque é uma decisão sua. Você pode querer seguir a vida, não, tem mediocridade na minha vida, mas eu não olho para a mediocridade, então eu sigo com a mediocridade. Você pode seguir isso. Você vai falar, não, eu não aceito essa mediocridade, eu quero me tornar um ser humano melhor, por mim, pelas pessoas que eu amo, pelos resultados que eu posso entregar para o mundo. Se você quiser produzir essa mudança, durante a condução da dinâmica, eu vou te convidar a voltar tudo no tempo. Não só para o estado presente, não só para o dia de hoje, não só para 17 de outubro de 2020. Voltar mais no tempo. Voltar lá na origem da sua vida, quando você era aquela criancinha pequena que eu falei no começo do nosso bate-papo de hoje. Voltar lá, se reconectar com aquela energia, daquela essência pura, maravilhosa. Sentir quais são as suas grandes forças nessa energia, nessa essência. E trazer de novo aquilo à tona, transpor aquilo de novo para a sua vida, para o seu futuro. E aí sim, você se deparar com o extraordinário que é a sua vida no seu futuro. E aí eu vou te convidar a finalmente se tornar quem você é. Sentir a sensação de ser quem você é. Lembra aquela visualização que a gente fez bem no comecinho da conversa? Aquela visualização diz muito respeito a quem você é. Fala muito sobre quem você é aquilo. Então você vai usar aquela energia
para trazer para o seu presente e para o seu futuro. E aí projetar essa energia pura e maravilhosa 5 anos à frente, 10 anos à frente, 15 anos à frente, 20, 40, 50 anos à frente. E ver a mudança que isso produz na sua vida, na sua existência. E aí você vai ter a sensação de ser quem você é. Faz sentido? Aí depois disso, feito isso, nós vamos colocar uma outra dinâmica que algumas pessoas vão receber ou vão conquistar um presente. Algumas poucas pessoas de vocês, bem poucas pessoas de vocês vão conquistar um presente de poder fazer algo aqui comigo, de uma outra dinâmica, uma outra forma de romper com algumas crenças limitantes. Faz sentido? Sim. Depois disso, nós vamos ter um presente para todos vocês, e aí depois eu quero fazer um convite para todos vocês. Ok? Muito bom. Essa primeira dinâmica, viagem do tempo, permita-se mergulhar na emoção sem restrição. Não é adequado nesse contexto agora ser racional, lógico. Eu gosto muito de lógica e racionalidade. Eu sou extremamente cético com um monte de coisa na minha vida. Trato de ser, porque tem muita aventura, muita loucura por aí. Mas provavelmente você já deve ter percebido que tem uma estrutura no que a gente está fazendo aqui dentro. Tem uma certa lógica, uma certa coesão no que a gente está fazendo aqui dentro. Respaldado por pessoas de metodologias antigas, internacionais, reconhecidas mundialmente. Então, já que você está num ambiente seguro, adequado, confortável e inteligente para que você possa produzir nisso, vai fundo. Mergulha na emoção, mas irrestritamente. Não seja razoável ou não tenha restrição. Mergulhe na emoção. Por quê? Você precisa de forte impacto emocional para produzir mudança. Quanto mais você for fundo, melhor é. Faz sentido? Sim ou não? Posso contar com 100% de vocês nessa entrega emocional? Sim ou não? Sim. Fechem os olhos.